Nada melhor que a gente poder começar essa semana com esse pensamento, que cada dia é uma vitória. Todos os dias, quando eu acordo, eu criei o hábito de agradecer. Agradecer pela noite de sono, revigorante, tranquila, onde eu fecho os olhos e em questão de segundos eu já estou dormindo e roncando, né? Eu acho. E não existe nada melhor do que uma boa noite de sono. As nossas energias são renovadas, recuperadas e a gente fica pronto para enfrentar um novo dia. Sabe, eu perdi a conta de quantas vezes eu já sofri com a infelicidade de ter insônia como companheira em muitas noites, preocupando tanto com amanhã que me impedia de receber e viver todas as graças que eu tinha recebido e que não conseguia enxergar, não conseguia perceber. E por que demoramos tanto tempo para perceber que nós não temos controle de absolutamente nada na nossa vida? Como a própria palavra diz, quem é capaz de acrescentar um segundo a mais na sua vida? 1 Timóteo 6,8 diz, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Se não trazemos nem levamos nada daqui desse mundo, por que a gente se apega tanto e dedica tanto tempo e esforço para algo que não é nosso? E o pior, nós somos ingratos, porque a gente não compreende que quem nos deu a oportunidade de usufruir disso tudo foi Deus. Mas em nossos prazeres, nós deixamos de agradecer e dar graças a Ele por tudo aquilo que Ele permitiu estar no nosso caminho. Não sei por que demorou tanto tempo para eu poder aprender e enxergar tudo isso na minha vida. Só que eu creio que o Senhor me permitiu viver tudo isso que eu queria viver, os caminhos que eu queria e pensava achar que eram os melhores, a vida que eu mesmo estabeleci como sendo a escolha certa, para depois eu ter uma comparação, colocar na balança do antes e depois de Jesus, porque Jesus é o divisor de águas na minha vida. É uma vida antes e depois de Jesus. E sabe o que mudou diante do meu encontro com o Senhor? A minha percepção, o meu propósito, o meu foco. Eu passei a aprender a ficar mais dependente do Senhor e aceitar a sua vontade para a minha vida, seja ela qual for. De correção, de juízo, de aceitação, de amor, de bênçãos, ou quando surgirem as lutas, que eu sei perfeitamente que não vou conseguir lutar sozinho. E eu aprendi com o tempo que quando a gente aceita Jesus, tudo se torna mais difícil, porque haverá decisões que a gente vai tomar que vão contrariar o nosso próprio eu, ou as pessoas ao nosso redor, que jamais vão compreender os propósitos que só Deus consegue explicar. Ele já havia nos avisado sobre os tempos difíceis que viriam, como diz a palavra lá em 2 Timóteo 3,2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, não terão amor pelos outros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores de Cristo, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder da palavra. Fique longe dessa gente. Como disse anteriormente, decisões que tomaremos irão contrariar aqueles que não pensam e muito menos agem com o propósito de agradar a Deus. E tá tudo bem. Antes agradar o Senhor do que agradar as pessoas. Paulo, assim como Timóteo, foram perseguidos, torturados, humilhados, sofreram castigos por não darem às pessoas aquilo que elas queriam, mas por apresentar a elas aquilo que elas precisavam. Jesus. 2 Timóteo 3,12, todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. E é exatamente por isso que eu aprendi a ser grato em tudo. Porque aprendi a confiar que mesmo que as coisas não saiam da maneira que eu esperava, ou que muitas vezes eu tinha planejado, Deus está vindo e vendo além do agora, além da lógica, além do óbvio, além da compreensão, além do que eu acho ser melhor para mim ou para os meus.
1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Agradecer, mesmo sem ver o milagre acontecer, ou a mudança ficar nítida, ou a situação se transformar, porque é fácil agradecer quando tudo está caminhando do jeito que a gente imaginava, né? Mas cada dia é uma nova história, com novas ou velhas lutas batendo à nossa porta. E a grande questão é essa: quem vai lutar conosco essas lutas? Quem você vai convidar para estar à frente das suas batalhas? Eu já escolhi quem vai estar comigo. E você? Já fez a sua escolha? Um novo dia começa. Uma nova forma de enxergar e viver esse se agita, o vento sopra forte, ondas furiosas, o barco açoita. A tempestade fica mais forte e o medo quer dominar. Mas calma, meu irmão, você pode sossegar, pois Jesus no teu barco contigo está. Se Jesus está no barco, se Ele no barco está, não há motivo, meu irmão, para medo alimentar. Ele aquieta o vento e o mar faz se acalmar. Se Jesus está no barco, Ele não vai naufragar. O mar está agitado, as ondas se levantam, o vento contrário soprando está. O desespero tenta tomar teu coração, mas tenha calma, meu irmão, não perca a direção, pois no teu barco sim Jesus está. Se Jesus está no barco, se Ele no barco está, não há motivo, meu irmão, para medo alimentar. Ele aquieta o vento e o mar faz se acalmar. Se Jesus está no barco, Ele não vai naufragar. Essa tempestade vai se acalmar. No barco Jesus contigo está. Essa tempestade não vai te afundar. Quem tem Cristo no barco não vai naufragar. Se Jesus está no barco, se Ele no barco está, não há motivo, meu irmão, para medo alimentar. Ele aquieta o vento e o mar vai se acalmar. Se Jesus está no barco, Ele não vai nem naufragar.
se agita, o vento sopra forte, ondas furiosas, o barco açoita. A tempestade fica mais forte e o medo quer dominar. Mas calma, meu irmão, você pode sossegar, pois Jesus no teu barco contigo está. Se Jesus está no barco, se Ele no barco está, não há motivo, meu irmão, para medo alimentar. Ele aquieta o vento e o mar faz se acalmar. Se Jesus está no barco, Ele não vai naufragar. O mar está agitado, as ondas se levantam, o vento contrário soprando está. O desespero tenta tomar teu coração, mas tenha calma, meu irmão, não perca a direção, pois no teu barco sim Jesus está. Se Jesus está no barco, se Ele no barco está, não há motivo, meu irmão, para medo alimentar. Ele aquieta o vento e o mar faz se acalmar. Se Jesus está no barco, Ele não vai naufragar. Essa tempestade vai se acalmar. No barco Jesus contigo está. Essa tempestade não vai te afundar.